Nós somos Tiago Henrique e Priscila Cristina, e vamos apresentar o trabalho de avaliação da aprendizagem e o uso do portfólio. Escolhemos o artigo Portfólio, aproximando o saber e a experiência, de Geufrásia Alvarenga e Isilda Araújo. Então, escolhemos esse tema por abordar o uso do portfólio, né, no contexto avaliativo, e por ser um instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Além do mais, o artigo apresenta aplicações práticas desse recurso educacional, evidenciando as vantagens e desafios da experiência acadêmica. Sim, e com isso, né, a gente vai falar um pouco sobre o resumo desse portfólio, desse artigo, levantando algumas questões, por exemplo, o contexto. O contexto desse estudo, ele consiste em uma pesquisação qualitativa realizada por profissionais de uma rede municipal de ensino básico no norte do Paraná. E ele investiga, a investigação se desenvolveu por meio de oficinas pedagógicas, minicursos, análises reflexivas e focando na formação continuada dos professores. E aí teve a participação, né, os participantes, o grupo foi composto por professores, coordenadores, supervisores da rede de ensino mencionada acima. E os objetivos? Quais foram os objetivos centrais dessa pesquisa? Foi avaliar e compreender as práticas, saberes, reflexões dos docentes sobre a avaliação da aprendizagem, levando em conta, né, as suas crenças pessoais, profissionais e dos alunos também. E implementar e avaliar o uso do portfólio, como ferramenta de avaliação alternativa e inovadora na prática pedagógica, promover a reflexão crítica e a transformação da prática avaliativa por meio de uma metodologia participativa. Aí vamos aos resultados alcançados, que o Tiago colocou aí. Então, um deles foi a eficácia da metodologia, a pesquisação e as oficinas que se mostram alternamente eficazes para a formação continuada, criando um ambiente de diálogo, reflexão e construção coletiva do conhecimento, superando modelos tradicionais de formação. Implementação do portfólio. Embora tenha enfrentado desafios como insegurança dos professores, a gestão do tempo e a cultura da avaliação tradicional, o uso do portfólio trouxe benefício significativo. Ele permitiu que acompanhar o processo individual dos alunos fomenta a autonomia e a reflexão dos próprios alunos, né, sobre a sua própria aprendizagem. Isso envolve uma definição de critérios de avaliação. Então, eles fazem a participação da sua autoavaliação. E transformando o papel do docente, né? Ele cria uma nova crença da questão de avaliativa. O estudo concluiu que a adoção dessas práticas avaliativas inovadoras, apesar das suas dificuldades, né, questão de tempo também, transforma o professor em um avaliador também inovador, líder, orientador e facilitador, principalmente do processo de aprendizagem, indo além do simples transmissão de conteúdo. A experiência demonstrou que é possível realizar uma avaliação rigorosa e eficaz sem atenção de controle tradicional. Então, agora a gente vai levantar alguns pontos, né, Tiago, e vamos falar sobre os aspectos e as concepções de avaliação que são abordados no texto, conforme o referencial teórico relacionado nesse trabalho pelos autores. Fala para a gente um pouco sobre isso. Assim, claro, Priscila. O grupo designado na pesquisa trabalhou questões referentes à avaliação, especialmente, né, com a questão dos valores e crenças de cada um, e percebeu a importância de relacionar o que faziam e o que aprendiam com a própria prática, né? Esse referencial teórico do artigo foi Hancock, Turbel e Cambone, de 1994. E também trabalharam a promoção da avaliação contínua durante o desenvolvimento das tarefas, para que o processo reflexivo fosse uma constante durante todo o projeto. E esse o referencial teórico dessa parte é Mediano, de 1997. Perfeito. E aí agora a gente também vai falar uma questão sobre a experiência, fazer a reflexão, né, sobre a experiência relatada no texto, os aspectos relevantes sobre o portfólio como um instrumento de avaliação em relação ao portfólio e aprendizagem. O uso do portfólio, Priscila, é um
tem grande relevância, né, na sala de aula hoje em dia, pois rompe as barreiras dos meios tradicionais de avaliação, ou seja, aqueles classificatórios e punitivos, né, que ainda são balizadores na maioria das instituições de ensino. Exato. E de que forma o uso do portfólio pode ser adaptado no contexto de sala de aula? Como o Tiago ele já é um professor, né, eu pedi para que ele fale sobre isso para nós. Priscila, o portfólio ele vai ser muito útil, né, nessa questão de avaliação, né, principalmente porque eu dou aula de robótica, né, e de cultura maker. E nem sempre é possível a gente fazer a avaliação da forma tradicional. Então, essa questão do registro sequencial, né, dessas aprendizagens, dessas experiências nas oficinas, é muito interessante para que eu faça essa aplicação na avaliação dos meus alunos. Perfeito. Então, é sobre isso, né, a gente trouxe essa questão e agradeço a Tiago por estar fazendo esse trabalho comigo, foi de grande relevância. Muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço, Priscila. Até a próxima a todos.